O meu marido, na hora do vamos ver, não tava comparecendo. Homem, quando começa a negar fogo pra mulher, você pode procurar que tá estranho. Eu já desconfiava muito, porém eu não queria acreditar. Aí eu dizia, né, porque ele trabalha demais, ele deve estar cansado. Até que eu não tava mais aguentando de vontade de coisar, né, porque a gente casa pra isso. Aí eu procurava ele e esse homem corria, né, e ao invés de eu sentir dor de cabeça toda noite, gente, era ele que sentiu dor de cabeça. E aí eu falei, não aguento mais, né, eu tenho que dar um jeito nisso. Aí eu fui na farmácia, eu comprei um azulzinho. Aí eu fiquei com medo de dar pra ele. Só que minha vantagem era maior. Aí eu peguei o remédio, esfalerei ele todinho, né? Amassei meio amassadinho, ficou só um pozinho mesmo, joguei na comida dele. Aí eu pensei, mas isso aqui não vai dar efeito não, misturado com a comida não vai dar certo. Eu acho que não vai funcionar, vai perder o efeito. Aí ele comeu e tal, né? Aí eu dei pra ele na comida. Quando ele terminou, ele pegou e reclamou de dor na perna. Aí eu pensei logo, né? A hora é agora, porque meu marido ele é tudo burro. E meu marido ele não gosta de tomar remédio. Ele só toma se tiver com muita dor mesmo, né? Aí eu falei, não, meu filho, toma esse aqui, que esse aqui é bom. Aí eu peguei e dei o comprimido, né? Porque foram 2. Aí eu peguei e dei outro remédio a ele. E ele sem querer tomar. Aí eu disse, cuida que você tá com dor. Todo dia a mesma coisa, bebe logo. Aí ele pegou e bebeu. Ele nem se tocou, né, na cor, nem se tocou em nada. Como a luz estava desligada, eu dei pra ele, né? Ele levei a água com o copo. E, minha gente, ele começou a olhar pra cima, olhar pro lado, né? Começou a suar frio. Começou a ficar agoniado. E eu ali comecei a sorrir, né? Comecei a achar bom. Até que ele fala assim... Eu não tinha nada pra comer na minha casa e o meu namorado me chamou pra ir num jantar de aniversário, só que ele disse que eu não poderia levar o meu filho. E não era a primeira vez que ele excluía o meu filho. Toda vez que a gente ia numa lancheria ou num restaurante, se eu não tivesse dinheiro pra pagar pro meu filho, a gente não ia, porque o meu namorado dizia que não tinha obrigação de pagar nada pro meu filho, que só ia pagar pra mim. Só que nesse dia do aniversário eu decidi dar um pé na bunda dele, só que antes eu aprontei uma com ele, vai só escutando. Ele me avisou sobre o aniversário um dia antes e o meu filho e eu fazia uma semana que a gente tava comendo arroz, feijão e ovo. E ele sabia da situação difícil que eu tava passando e não se ofereceu pra me ajudar em nada. Aí eu falei assim pra ele, nossa, que bom que tem esse aniversário, porque eu não aguento mais comer arroz, feijão e ovo. E eu falei pra ele, amanhã a gente te espera no horário combinado. E ele falou assim, como assim a gente, teu filho não tá convidado e ele não vai ir junto? E eu insisti, ele falou que não ia levar o meu filho e ponto final. Ali eu decidi dar um pé na bunda dele, só que eu pensei, não, alguma coisa eu vou ter que tirar desse homem, nem que seja uma mixaria. Aí no final das contas eu falei pra ele assim, olha, eu acho que não vai dar pra eu ir contigo, porque eu acho que tu não vai querer passar vergonha, porque eu tô parecendo uma bruxa, sobrancelha por fazer, o meu cílio tá caindo, as minhas unhas estão terríveis. Aí ele falou, não, eu vou te mandar um dinheiro, me diz quanto que dá tudo. Aí eu falei, R$ 450. Ele achou caro, mas mandou. Aí no outro dia ele veio me buscar, buzinou e eu não atendi. Fiquei quase um mês desviando dele. Meu marido disse que vai pagar uma faxineira, gente, pra dar uma faxina aqui na casa hoje. Aí, gente, antes dele sair pro trabalho, ele falou bem assim, Dani, você arruma uma faxineira pra dar faxina na casa, e daí eu vou te fazer o Pix, né, pra você pagar pra ela. Escuta só, gente, o que eu fiz com ele, viu? Vocês vão se surpreender. Eu falei, tudo bem, você faz o Pix pra mim, que aí eu vou arrumar a menina no grupo pra ela poder vir fazer a faxina, né? Aí quando ela terminar, eu passo o Pix pra ela. Aí, gente, eu como não sou besta nem nada, né, como eu tô precisando do dinheiro, eu peguei e me levantei da cama, né, comecei a fazer as coisas cedo, limpei o banheiro bem cedo. Aí, gente, eu fiz um almoço bem especial pra ele não ficar bravo comigo, né, porque aí eu vou dizer pra ele que eu não arrumei a pessoa pra vir fazer a faxina aqui em casa. Aí, gente, como ele disse que só tinha R$ 200, né, pra poder pagar, né, a faxineira, eu vou dizer pra ele que ninguém quis vir trabalhar, né, por R$ 200 em fazer faxina na casa. E aí, gente, eu tava precisando do dinheiro, eu pedi pra ele, né, a semana passada ele não quis me dar, porque ele disse que eu não faço nada dentro de casa, e eu ainda quero, né, gente, dinheiro. Gente, eu fiz aquele almoço no capricho pra ele, gente, vocês verem a reação dele quando ele chegou. Ele, nossa, amor, a faxineira fez até almoço. E ela caprichou, né, amor, no almoço, tá com a cara muito boa e deve estar uma delícia. Aí, amor, você deveria ser assim, igual essa faxineira, né, bem dedicada, ela fez as coisas tudo bem direitinho. Falei, não, amor, não foi faxineira que fez o almoço, quem fez o almoço foi eu. Eu não encontrei quem quisesse vir fazer a faxina por R$ 200, então eu decidi eu fazer, né. Arrumei, organizei toda a casa, nem fiz o almoço que você gostava, né, aquela carnezinha com, né, gente, cebola e pimentão. E aí, gente, também fiz essa generosidade, ponhei o almoço dele, né, que eu não tenho costume de fazer. E aí, gente, ele virou pra mim e falou, amor, então você me devolve os R$ 200, já que você não achou a faxineira que isso é sua obrigação. A campainha aqui de casa tocou e meu marido foi lá atender, né? No que meu marido foi atender, eu já fui logo atrás pra ver quem era, né? Que eu sou muito curiosa também. E aí, vocês não sabem, era a ex-mulher dele com a catarrentinha dele. Chegou lá na porta dizendo que precisaria viajar de urgência com o namorado dela, que ia ser uma viagem de trabalho, que não tinha data pra voltar. E queria deixar a menina lá, já veio de mala e cuia pra deixar a menina, né? Meu marido mandou ela entrar e começou a conversar com ela, né? Aí aqui em casa tem 2 salas. A sala onde ele estava conversando e a sala de jantar, que era onde eu tava escutando a conversa. Aí quando ela terminou de contar, né, as histórias dela, que ia deixar a menina lá e
não sei o que, eu fui me intrometi na conversa. Eu digo, sua filha vai ficar aqui, porém, meu marido trabalha de segunda a sexta e não tem tempo de ficar com a criança. E como sua filha é muito mal criada, eu já vou logo dizer as minhas condições. Quando ela estiver aqui me respondendo, me perturbando, eu vou colocar ela de castigo. E se ela ficar rebatendo muito comigo, eu vou dar umas palmadas nela também. Porque sua filha é muito mal criada e respondeu. Após a mulher surtou, disse, pois se atreve a tocar um dedo na minha filha, ou pelo menos no fio de cabelo dela. Aí eu falei pra ela, né? Pois meu marido trabalha de segunda a sexta, e se você não quiser aceitar minhas condições, leve sua... Cheguei na casa do meu filho e o pau tava torando. Briga pra lá, briga pra cá, e eu perguntei o que tava acontecendo. Aí meu filho foi e disse, mãe, não aguento mais não. Aí um disse dentro dessa casa, uma ceboseira. É roupa amontoada pelos cantos, roupa de bar de mesa. Essa mulher não lava roupa, essa mulher não faz comida. As crianças ficam aí com fome o tempo todo. Quando eu chego do serviço, esses meninos dizem que não comeram. E minha nora gritando que é empregada, contrate uma. Eu só calado observando e ela gritando com ele. E ele dizendo, se continuar assim, vou me separar. Olha pra isso, mãe, não tem uma camisa pra vestir, um monte de roupa das crianças mofadas. Eu disse, me dê essas roupas pra cá, vou levar pra lavar. Quando é hoje, meu filho foi trabalhar e eu fui lá levar as roupas. Eu disse a ela, mulher, o que tá acontecendo com você? Você não era assim, mulher, tome jeito. Casa tem até tapuru na parede, mulher. Toma vergonha. Aí ela foi e falou, eu também preciso descansar, preciso relaxar. Pra cuidar de casa, cuidar de menino. Digo, mulher, o que você quer mais da vida? Seu marido é um homem bom, lhe dá dinheiro. E ela disse, o tempo antigo era um. Hoje em dia, a mulher quase nenhuma mais faz as corras dentro de casa. Os maridos têm que pagar empregado. E me dá licença da minha casa, para de se intrometer na minha vida. Meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Oi. Tu quer que eu faça o que pro jantar hoje? Cuscuz ou macarronada? Rapaz, mulher, fala o que tu mais gosta. Tem certeza? O que tu fizer pra mim tá bom. Tá entendendo? Então tá, poxa. Pronto, fala o que tu mais gosta aí. Rapaz, já faz mais de uma hora que eu tô aqui esperando. Essa mulher não trouxe a janta ainda. Será que ela já fez? Vou dar uma olhadinha lá no fogão. Oxente. Rapaz, essa mulher não fez almoço ainda não, foi? Mulher? Ei, mulher. Cadê minha janta, hein? Janta? Sim. Oxi, tu falasse o que pra mim hoje? Que eu falei pra tu? Sim. Que era pra eu fazer o que eu mais gosto de fazer. Foi. Então, o que eu mais gosto de fazer é dormir, que eu tô fazendo aqui agora. Mas rapaz, eu não falei isso não, mulher. Tu não fala Eu isso falo não? que tu mais gosta, se tu gosta de cuscuz, se tu gosta de macarrão, aí tu fazia. Tá entendendo? Ah, era Não isso, era pra tu é? pegar e ficar dormindo aí, eu morrendo de fome ali, esperando tu mais de meia hora. Eu pensando Meu que era Deus isso. do céu, eu pensava que era o Fala o quê? que tu mais gosta. O que eu mais gosto de fazer é Mas, dormir, tu rapaz, sabe, né? Tu vai fazer macarrão, foda! É uma dessas coisas que tu mais gosta, rapaz. Fala o que tu Meu mais Deus do gosta, céu, Mica. viu? Então, o que eu mais gosto é dormir. Eu fui almoçar na casa do boyzinho, que ele ia me pedir namoro lá na frente de todo mundo, e eu saí de lá humilhada depois que meu celular sumiu. Tava ficando com esse boyzinho fazia mais ou menos uns 2 meses, e eu não imaginava nunca que ele ia me pedir namoro lá na frente de todo mundo. Me chamou pro almoço na casa dele. Eu aceitei, nem sei porquê, nem sei onde eu tava com a cabeça, mas ele me falou que ia me apresentar como amiga, e que não tinha problema nenhum, que ele tava acostumado a fazer isso, os pais dele não esquentavam, e eu acabei indo. Aquele dia eu tinha acordado atrasada, não tinha colocado meu celular pra carregar à noite, o celular não despertou porque estava desligado. Eu fui pro meu compromisso, que era na parte da manhã. Cheguei lá, lembrei que tinha esquecido do meu carregador. Emprestaram um carregador pra eu carregar o meu celular, mas o carregador não estava funcionando. O celular ficou 3 horas no carregador e pegou apenas 10%. E foram os 10% que me ajudaram pra eu poder falar com o boyzinho onde eu tava, pra ele poder me buscar na hora do almoço. Saí de lá direto pra casa dele. Dentro do carro, eu falei com ele que eu tinha saído atrasado, esquecido o carregador. Ele falou que na casa dele a gente colocaria o celular pra carregar, e assim eu fiz. Assim que eu cheguei lá, os pais dele me cumprimentaram muito bem, muito simpáticos. Eram de idade já os pais dele. E ele pegou meu celular, colocou pra carregar lá na cozinha, e a gente ficou na sala conversando. Ficou o tempo todo do meu lado, não saiu dali hora nenhuma. Até que começou a chegar várias mensagens no celular do boyzinho. E o celular dele tava pra tocar e pra tocar bem alto. Nisso, começou uma pita-pita de mensagens. Ficou tão sem graça que ele saiu de perto de mim e foi ouvir as mensagens longe. Só que eu ainda via ele de onde ele tava. Nisso, a mãe dele foi pra perto dele e eles saíram dali de onde estava. E eu não consegui mais ver onde eles estavam. Passou uns 5 minutos, o pai dele foi também. E as tias foram também. Eu fiquei sozinha na sala. E sem entender nada do que tava acontecendo, porque eles estavam... Parecia que era sobre a mensagem, sobre o que tava vendo ali no celular. Eu comecei a achar, né? Aconteceu alguma coisa muito grave, porque a família toda foi. Até que eu chamei ele, falei que eu queria ir embora, porque eu ainda ia trabalhar depois do almoço. E ele falou todo sem graça, então vamos que eu te levo. E eu falei, meu celular. Gente, aí nós fomos até a cozinha, meu celular não estava lá. Só estava o carregador na tomada, mas o celular tinha sumido. Começamos a procurar e eu já feito doida, procurando e não achando. Até que eu comecei a sentir que a família dele tava querendo que eu fosse embora, tipo que me expulsando. Comecei a ter uma leve impressão de que eu não tava mais sendo bem-vinda, que eles estavam querendo que eu fosse embora. Só que eu não podia ir embora sem o meu celular, eu não entendi o que tava acontecendo. O boyzinho não me falou que as mensagens
mensagens que ele tava recebendo era do meu celular. E a mãe dele o tempo todo falando, vai, minha filha, vai, seu compromisso, vai que eu vou achar o celular pra você. Nós vamos achar, fica tranquila. Fulano leva na sua casa mais tarde, ou então leva no seu trabalho. Eu saí de lá chorando de raiva, porque eu não queria deixar meu celular. Eu queria procurar meu celular, eu tinha tempo ainda pra procurar meu celular. E eles me empurrando, já pegando pelo meu braço, me levando até a porta. Trabalhei aquele resto de tarde, o boyzinho sumiu, não falou mais nada, não mandou mais nenhuma mensagem. Quando eu tava no trabalho, uma amiga minha ligou lá pro meu trabalho. E ela não me deu chance de falar nada. Falou que me odiava. Falou que eu acabei com a vida dela, com o casamento dela. Como é que ela vai fazer agora com os filhos? Que ela tá envergonhada na frente dos filhos. Gente, ela não me deu tempo de explicar e nem de entender o que tava acontecendo. Me falou esse monte de coisa e desligou o telefone na minha cara. A comida que eu comi lá na casa do boyzinho parece que me fez mal. Eu comecei a colocar aquilo tudo pra fora. Gente, aquele dia foi só humilhação. Eu passei pela porta da casa do boyzinho só pra me humilhar. Até que aquela noite, naquela mesma noite, o boyzinho chegou lá em casa. E ele não estava sozinho. E vocês não vão imaginar em tudo que aconteceu. Comenta pra parte 2. Parte 2. O boyzinho chegou na minha casa com nada mais, nada menos do que o pai dele, a mãe dele, as 2 irmãs dele, a sobrinha dele de 14 anos, que foi a pirralha que pegou meu celular, e mais um cara lá que eu acho que era amigo dele que eu nunca vi na minha vida. Quando eu abri a porta, ele já foi logo falando como que eu podia ter feito aquilo com ele. Tirou um anel do bolso, começou a amassar, quebrar, tentar destruir o anel na minha frente. Quebrou a caixinha do anel inteira. Falou que ia me pedir em namoro lá com os pais dele. E a mãe dele, aquela velha, olhando pra minha cara o tempo todo. Olhando pra minha cara e balançando a cabeça, tipo, que concordando com tudo que ele tava falando. Enquanto ele falava um monte de besteira, a mãe dele se meteu no meio e falou, eu não vou deixar você magoar o meu filho, eu não vou deixar você fazer isso com o meu filho. A gente te recebeu na nossa casa de braços abertos. Essa pirralha dessa sobrinha dele, o que ela fez? Eu botei meu celular pra carregar, meu celular não tem senha. Gente, eu não sabia que o boy ia me pedir em namoro. Eu até aceitaria, sabe? Porque o boyzinho era lindo. Eu tava adorando ficar com ele. Mas eu não sabia se ia ter futuro. Eu tava com ele mais uns 10. Como que eu ia imaginar que ele ia me pedir namoro? Ele tinha que ter me avisado antes, que eu ia me preparar. Eu não parei de falar com os outros boyzinhos. Inclusive, na noite anterior, eu tinha dormido na casa de um deles. E ele viu todas as mensagens, porque aquela pirralha pegou meu telefone e foi mandando print de tudo no celular dele. Mandando no celular da mãe, mandando no celular do pai, mandando no celular da família inteira. Gente, ela ainda teve coragem de pegar coisas de amigas minhas e postar no Facebook dela. E ainda marcou as pessoas, tipo assim, pelo nome que tava lá. Ela jogou lá na lupinha, achou o perfil. Na verdade, ela achou o meu perfil e pelo meu perfil. Gente, que gênia. Mas a minha vontade era de dar uma pena nela. Eu até tentei, mas me seguraram e não me deixaram. Ela foi tanto no perfil dela como no meu e fez várias postagens marcando as meninas com os prints das minhas amigas que tava botando gaia nos maridos. Gente, eu tinha uma amiga que ela tinha armado uma pra sogra dela. Essa menina não foi lá, não pegou os prints da armação, tudo, ela me contando, postou tudo lá. Marcou a bicha ainda, marcou a sogra, marcou o marido. Gente, olha que babado que essa menina arrumou na minha vida. Gente, eu queria essa menina pra andar do meu lado, juro. Seria um tipo de amiga que eu queria ter. Porque ela foi genial, ela foi uma gênia, foi espetacular. Se eu não tivesse tanto ódio dela, eu dava parabéns pra ela. Aí o boyzinho, depois de falar, ele pegou a aliança, o anel lá, acho que era um anel. Ele não deixou nem eu ver. Tiçou pela janela. A mãe dele e o pai dizendo que tava muito decepcionado comigo, que abriu as portas da casa pra mim, como se tivesse me dado 100 mil reais, né? Tipo assim, abriu as portas, me deu um almoço que me fez mal, como se tivesse me dado 100 mil reais. Eu sei que no final das contas eu fiquei sem o boyzinho, perdi mais uns 3 boyzinhos ainda que eu tava ficando, porque a menina expôs prints e eu tava ficando com os boyzinhos lá que também tinha relacionamento. Tipo assim, as minhas amigas, uma entendeu, mas eu perdi 2 amigas, tipo assim, até hoje não fala mais comigo por causa dessa situação, porque mesmo eu tendo provado que não fui eu, elas acham que, tipo assim, minha responsabilidade, o celular tava sob minha responsabilidade, eu devia ter apagado, eu não devia ter deixado uma coisa tão séria no celular, sabe? Então, eu tento buscar a amizade das minhas amigas hoje, mas elas não falam mais comigo. No final, eles foram embora da minha casa, batendo os pés, se achando os reis da cocada santa. Eu fiquei sem o boyzinho, sem o pedido de namoro, com uma dor de barriga danada, que aquela comida me fez muito mal. Até hoje eu me pergunto como que uma pirralha de 14 anos de idade consegue me passar a perna desse jeito. Não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que uma menina dessa idade conseguiu fazer todo esse alvoroço na minha vida. E sei lá, quanto tempo que eu fiquei lá? 1 hora e meia? Até hoje eu não consegui acreditar nisso. E foi isso. Até hoje passo raiva aqui com toda essa situação.